nos narra uma situação bem contraditória. Contraditória, você vai entender o porquê. Não por parte de Jesus, porque com Jesus não tem rolo, ele desenrola o rolo. Mas a gente é meio enrolado, né? Às vezes a gente tem dificuldade de entender o que o Espírito de Deus quer de fato falar conosco. E a verdade é que a Bíblia vai nos contar que Jesus estava conjuntamente com seus discípulos numa situação onde muitos milagres haviam acontecido. Paralíticos haviam andado, surdo tinha ouvido, mudo tinha falado, endemoniados havia sido liberto. E a Bíblia vai dizer que após aquela sessão de milagres, aquele dia maravilhoso em que Jesus se revelou ao povo de uma forma sobrenatural, porque a verdade, irmão, é que aonde Jesus está, sempre tem algum milagre acontecendo. Olha para quem está no teu lado e diga: você pode não estar vendo, diga, mas tem algo de Deus acontecendo nessa madrugada. Alabra xarabaragaia. Eu não sei se você pode ver o que eu estou te falando, mas enquanto você está aqui, tem varão guerreando pela tua vida. Deus está indo na tua casa, está visitando o teu filho, está trabalhando na tua família. Enquanto você está aqui, há um rebuliço na terra. E a Bíblia vai dizer que depois de Jesus operar grandes milagres, Jesus olha para os discípulos e diz assim: escuta, esse povo passou muito tempo com a gente, e não tem cabimento agora a gente mandar esse povo embora com fome. Eu costumo dizer sempre, irmão, que crente não toma cachaça, crente não cheira cocaína, crente não fuma maconha, mas crente tem um pequeno defeitinho: crente come. Eu não sei se você já analisou que numa festa de crente, se acabar a salsicha do cachorro quente, eles ficam porque ainda tem molho, né? E se acabar o molho, eles querem ficar para comer o resto do pão que sobrou. Então, enquanto o negócio não acaba, a festa não acaba. Então, crente, irmão, tem esse negócio, esse pequeno defeitinho. O crente gosta de comer, e graças a Deus, né, irmão? Porque a gente já não pode fazer tanta coisa. Então deixa o povo comer, deixa o povo ser feliz, né? Deixa o povo se alegrar. Inclusive, hoje a missionária Rosângela fez um banquete e eu perdi, irmão, porque eu não consegui chegar a tempo de ir lá comer. Mas eu falei pra ela que pra comer não tem hora, irmão. A gente come de manhã, come de madrugada, né? Não tem esse negócio com a gente. A gente é crente, né, irmão? Crente é assim, crente é feliz, crente é contente, crente tá bom pra qualquer coisa e pra qualquer hora. Olha pra quem tá do teu lado e diga: você chupou limão? Pergunta aí, tá com essa cara amarrada por quê? Crente tem que dar glória, crente tem que ser feliz, crente tem que adorar a Deus. É pra isso que Deus nos chamou, irmão. Quem tem que chorar, quem tá na mão do diabo, quem tá na mão de Jesus, tem que dar glória misturado com aleluia, porque tem garantia da vitória. Jesus olha para os discípulos e diz: espera aí, a gente precisa dar comida para esse povo. Aí os discípulos olham para Jesus e dizem assim: Senhor, eu já vi o Senhor fazer muita coisa, já vi o Senhor desenrolar muito manto, já vi muito milagre acontecer. Agora deixa eu só fazer uma perguntinha para o Senhor: onde é que a gente vai arranjar um lugar para dar comida para uma multidão de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Irmão, imagina que às vezes você está na sua casa e você fez aquele almoço para sua família e chega uma visita que você não esperava. Você já fica com os cabelos pro alto, vai botar um macarrão no fogo, vai botar água no feijão, né? Vai fazer alguma coisa para tentar multiplicar, porque chegou alguém que você não esperava. Agora você imagine alguém chegando para você e dizer assim: olha, você tem uma missão. Qual é a missão que eu tenho? Olha, nós temos aí uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se esses homens forem casados e cada um deles tiver pelo menos um filho, são cerca de 15.000 pessoas. Se vira e dá comida para eles. Imagina você a complicação. Aí os discípulos olham para Jesus e dizem ele que resolve tudo. Então eu vou perguntar para ele o que a gente tem que fazer. Ô mestre, olha só, aonde é que a gente iria achar um lugar que tivesse comida pronta para todo esse povo? Aonde é que nós íamos achar uma padaria para comprar pão que desse para abastecer todas essas pessoas? O senhor não está entendendo, é muita gente. Olha para quem está do teu lado e diga: o teu mal, diga, é viver dizendo para Deus o tamanho do teu problema, ao invés de dizer para o problema o tamanho do teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente perde muito tempo: ah, Deus gigante é grande, mas Jesus vai colocar uma pedra na tua mão e eu suficiente. Uma pedra é o suficiente para você tacar na testa dele e ele cair. Eu quero que você entenda uma coisa, eu quero que você guarde no teu coração o que eu vim lhe dizer da parte de Deus. A batalha pode
ele diz assim, ele vai ter que dar a solução. Jesus chuta a bola para eles de novo. Diz assim, o que é que vocês têm aí? Eu acho interessante, irmãos, que tem gente que tem fé para tanta coisa. Tem gente que tem fé para tantas situações. Só não tem fé para confiar em Deus quando tem que confiar. Porque a Bíblia vai dizer que os discípulos um começa a olhar para cá do outro, como quem diz, agora, o que a gente faz? Aí a Bíblia vai contar que no meio dessa multidão aparece um menino. Olha para quem está do teu lado e diga, não me menospreze. Diga, porque para você, eu posso até ser um menino. Diga, mas a senha do milagre, Deus colocou na minha mão. Você não entendeu o que eu estou dizendo? Tem muita gente olhando para você, está te menosprezando, não acredita que Deus está na tua vida. Pergunta onde é que está o teu Deus, mas vai chegar uma hora que eles vão entender que o negócio que Deus colocou foi na tua mão. O menino chega lá com um cestinho na mão e diz assim, escuta, vocês estão querendo alguma coisa para dar para o povo comer? Aí eu acredito, irmão, que devia ter um atribulado como Pedro, porque Pedro era meio sinistro, né? Pedro era aquele camarada que não tinha muito fruto. O negócio dele resolvia na espada, na faca, no pau, na pedra. Pedro era só o sangue. E eu acredito que Pedro devia estar perto dele. Manda esse pirralho pra lá! Mas aí, irmão, a Bíblia vai dizer que o menino chega com um cestinho e diz assim, olha, eu tenho dentro desse cesto 5 pães e 2 peixes. Olha para quem está do teu lado e diga, quando você confia em Deus, diga, você não precisa de muita coisa para viver um milagre. Diga para essa pessoa, o que está na tua mão é o suficiente para esse milagre acontecer. Se o que está na tua mão é glória, dá glória para Deus. Se aleluia, dá aleluia. Se é mistério, fala mistério. Se é a palavra, pega a palavra. Se é louvor, canta para Jesus. Mas o que está na palavra, cantaraia, o que está na tua mão é o suficiente. Fala para quem está do teu lado, você não precisa de mais nada. Fala o que Deus colocou na tua mão. Diga, já vai fazer milagre acontecer. Você crê nisso? Levanta a mão e dá glória para Deus. A palavra de Deus vai nos contar que aquele menino chega com aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. Obrigado, meu amor. Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu gosto do povo, irmão. Tá vendo? O povo cuida da gente. A gente tem que amar o povo. Irmão? A gente tem que amar o povo, tem que tratar o povo. É o povo que cuida da gente. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. A palavra do Senhor vai nos dizer que agora aquele menino entrega na mão dos discípulos tudo que ele tinha. Humanamente falando, não era nada. Imagina você com uma multidão mais lotada que o estádio do Guarani, muito mais. Muito mais. Pensa aí o Guarani lotado quase umas 10 vezes. Aí você chega com 5 pães e 2 peixes para dar de comer para toda aquela multidão. Vou dizer uma coisa para você com sinceridade, você não vai se escandalizar? Diga que não. Não. Você não vai se escandalizar? Diga de novo que não. Não. Irmão, 5 pães e 2 peixes eu como sozinho da falta. Se me pegar num dia que eu tô com redevasso no estômago, irmão, eu como 5 pães e 2 peixes brincando. Como, irmão? Como? E como? Ainda brigo se alguém chegar perto. Agora você imagina, irmão. Você acha que é só eu sou esfomeado? Você acha que no meio daquele povo tinha um monte de esfomeado igual eu tinha? Com certeza, porque crente gosta de comer. Aí você imagina agora a situação. Ó, tenta pensar o negócio. Um cestinho na mão, 5 pães e 2 peixes. Para quase 15 mil pessoas comer, irmão, parece brincadeira, né? A Bíblia vai dizer que Jesus pega aqueles pães e aqueles peixes. O nosso amado que nos antecedeu aqui falou algo muito importante sobre o repartir, que o milagre acontece quando a gente reparte. E isso é a maior verdade que existe. Se nós entendêssemos isso, irmãos, e vivêssemos isso na nossa vida, nós não padeceríamos de falta nenhuma, porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. Só que a gente quer receber, mas a gente não quer dar, né? A gente, quando tem que fazer alguma coisa, a gente fica preocupado, endurece o coração, pensa na conta que tem que pagar, e às vezes a gente vai embora levando aquilo que Deus mandou a gente deixar no lugar. Ela é minha sábia da camalha de Candorreva, e aí eu fico preocupado porque às vezes Deus manda a gente fazer umas loucuras, né, irmão? Ano passado o
pastor foi viajar para os Estados Unidos, mandou eu vir para cá. Eu falei, pastor, o senhor conhece tanto? Não, Tiago, vem para cá. E eu falei, pastor, não. Ele, não, Tiago, você está no meio da nossa família há muitos anos, eu quero que você venha para cá para ajudar os obreiros. Aí eu vim passar uns dias aqui, no ano passado, no mês de janeiro. Aí um dia eu estou lá na igreja, estou lá no culto, um monte de gente rico na igreja. Chega na hora da oferta, Jesus fala comigo, pega a chave do teu carro e dá de oferta. E eu falei, Jesus, olha o tanto de rico que tem aqui na igreja, o senhor está pedindo para mim, só tem a mim. Vivo pela fé, e o senhor está mandando eu dar meu carro. E o senhor falou para mim, pega o carro e dá de oferta. E eu fiquei numa luta, irmão, o culto inteiro, fiquei numa guerra. Aí quando eu falei, daqui a pouco o pastor me liga dos Estados Unidos no meio do culto, Tiago, me deixa a oferta aí. Falei, me lasquei. Eu vou falar agora de oferta, como é que eu vou falar se eu não obedecer o que Deus está mandando eu fazer? Eu sei, irmão, que aquele dia foi um redevasso na igreja, que Deus entrou no negócio lá, que foi um negócio terrível e tenebroso. A igreja precisava de uma providência, e a gente não fez voto, não fez apelo, não pediu valor para ninguém. Eu sei que Deus bradou com tanta força que a dívida foi paga, ainda sobrou, foi dinheiro. E aí eu peguei a chave do meu carro e dei de oferta. E ainda disse o seguinte, falei, irmãos, meu carro está com uns probleminhas aqui, eu preciso de 3 meses para entregar o carro. Eu preciso mandar revisar o motor dele, e a pessoa que me deu ainda não quitou o carro, eu vou entrar em contato com ela para poder quitar o carro, porque eu nunca comprei um carro, irmão. Todos que eu tive até hoje eu ganhei. Mas do mesmo jeito que eu ganho, Jesus manda eu dar. É uma luta, né? É uma prova e é uma luta ao mesmo tempo. E aí eu falei, meu Deus, bom, mas Jesus está mandando eu dar. Na época era um Golf preto, blindado, 2002. E eu já precisava de fato me desfazer daquele carro. Mas por mais que eu fosse vender ele, eu não ia conseguir pegar muita coisa, porque carro blindado é uma benção quando você pega. No ano seguinte ele não vai mais nada, desvaloriza demais. E o carro já era 2002, já estava dando alguns problemas. E eu falei, bom, tá na mão do Senhor, Deus mandou eu dar. Fui lá e semeei o carro. Fiquei 3 meses andando a pé. Todo mundo rindo da minha cara, dizendo que eu era trouxa, que eu era otário. Aí o povo dizia pra mim, Santiago, você foi pra uma igreja rica, dar um carro de oferta. Ah lá, o pastor tá lá andando de carro importado, você tá andando a pé. Eu falei, não tem problema, Deus abençoe meu pastor, porque quem faz a obra tem que viver do melhor da terra. Você precisa entender que quem Deus chamou não tem que viver de cesta básica, não tem que viver passando fome, não tem que viver de brincar que cai na mesa de ninguém. Se Deus chamou, é o melhor que Deus vai dar. Olha pra quem tá ao teu lado e diga, se você quer, o pior problema é teu. Fala mais, eu quero o melhor de Deus pra mim. Se você quer dar glória pra Deus aí, irmão, só quem tá melhor, levanta a mão da glória pra Deus. Fiquei 3 meses andando a pé e o povo rindo da minha cara. Aí o pastor me ligava, eu tinha que vir pra Campinas, vinha eu de ônibus. Irmão, tinha muitos anos que eu não andava de ônibus. Pela primeira vez na minha vida eu me senti leve. Eu precisei pegar um metrô em São Paulo, que eu entrei e saí sem querer de dentro do metrô. Eu fui naquele horário que todo mundo entra, irmão. O negócio foi me levando, eu entrei. E saindo, foi me levando, eu saí. Falei, Jesus, eu tô leve. Você aqui que já pegou o metrô lá em São Paulo na hora de pico, irmão, o negócio é terrível. Não dá tempo nem de você botar o pé no irmão. Eu me senti leve com esse corpo todo. Falei, Jesus, eu ainda dá pra flutuar. E o povo rindo da minha cara. 3 meses depois, eu tô na casa do rapaz que fazia a minha agenda, do meu secretário, e ele falou pra mim, pastor, hoje nós temos uma agenda lá em Itaquacetuba, e eu não sei nem como é que a gente faz para chegar lá de onde. Falei, muito menos eu que eu sou do Rio de Janeiro, conheço nada aqui. Como é que eu vou fazer? Não, mas a gente vai dar um jeito, vou pesquisar na internet, vamos ver os ônibus que a gente tem que pegar. Qualquer coisa, a gente sai daqui 2 horas da tarde para chegar lá às 7. Eu falei, que diabo? Sai 2 horas de casa, nunca doido. Falei, não, Jesus, tem misericórdia. Aí eu tô lá me preparando para ir para a igreja e tô orando, Jesus, tem misericórdia. Meu Deus, o Senhor mandou eu dar aquele carro com esse corpo todo. Como que eu vou ficar andando pela rua, Jesus? E eu converso assim com Jesus, irmão. Jesus me entende. Tem gente que acha que para falar com Jesus é cheio de fricote. Não, irmão, seja o que você é. Para com essa patifaria de querer falar bonito, porque Jesus sabe quem é você. Seja você mesmo. Porque tem gente que é igual o camaleão, anda camuflado. Num lugar é uma coisa, no outro é outra. Eu sou o que eu sou em todo lugar, irmão. E aí eu orando ao Senhor, e o Douglas olhando pra minha cara e rindo, fala, pastor, o senhor tá fazendo essa oração todo dia. Eu falei, não se mete, porque meu negócio é com Jesus. E eu continuei, Jesus, tem misericórdia, Senhor, então me ajuda a emagrecer. Aí eu botava a mão, Jesus vai tirando essas bancas, Jesus vai repreendendo esse peso. Ore, orando. Daqui a pouco o porteiro interfona. Pastor Tiago. Falei, oi meu filho, tem uma visita pro senhor. Falei, manda subir. Não, ele quer que o senhor desça aqui na garagem. Falei, descer na garagem? Que
diabo de visita que é essa que já veio pra cara da cara dos outros? Falei, que tribulação que é essa, meu filho? Não, pastor, como o senhor vive falando pra mim, fica ligado. Hoje eu vou falar pro senhor, fica ligado e desce. Falei, não é que o menino aprendeu? Que prova. Todo dia eu passava lá e falei, meu filho, fica ligado que Jesus está voltando. E ele, pastor, é verdade. Aí ele falou pra mim, hoje eu vou falar pro senhor, fica ligado e desce. Falei, eita, o negócio tá forte. Aí desci. Quando eu desci, irmãos, era um empresário amigo meu, que eu orei por ele há muitos anos atrás. Ele estava numa situação muito difícil, falido, quebrado, arruinado. Ele tinha uma construtora e ele perdeu tudo em função de um investimento errado que ele fez. E Deus prometeu que abriu uma porta para esse homem, Deus abriu. Ele pegou uma, como é que fala, concessão, quando alguma empresa cede para alguém fazer uma obra, uma coisa assim que fala? É isso, concessão? Licitação. Ele pegou licitação, alguma coisa assim, algum são. Se não é concessão, é licitação, é alguma coisa assim. E ele pegou um tal de um som desse, e Deus abençoou o homem na Petrobras, irmão. E o homem começou a ganhar dinheiro. Aí alguém falou para ele, rapaz, você nunca mais foi atrás do pastor Thiago, ele orou tanto por você. Aí ele, é mesmo, né, meu Deus, como que eu fui ingrato. Aí o irmão que contou para ele falou assim, rapaz, o Thiago é louco. Foi numa igreja lá em Campinas esses dias que os pastores andam tudo de Mercedes, de BMW, e o otário deu o carro dele de oferta. Olha como é que o povo fala da gente, irmão. Olha como é que o povo fala aí. O otário, vê se isso é palavra de falar assim, o otário deu o carro dele lá de oferta andando a pé, igual um doido. Aí ele disse que quando ouviu aquilo desse irmão, o coração dele se apertou. Ele tinha comprado um carro zero para a esposa dele. E aí na hora Deus falou com ele assim, esse carro que você comprou para sua esposa, não é para ela, é para o meu servo. Agora, irmão, se Deus mandar o marido dar o carro dele, ele que se exploda. Agora o marido chegar para a mulher e dizer, mulher, Deus mandou dar teu carro. Irmão, pensa numa mulher brava igual Siri na lata. É, irmão, porque a mulher, quando tu quer tirar alguma coisa dela e ela não quer, é só Jesus para ter misericórdia. Só que quando ele foi falar com a mulher, Jesus já tinha falado. Olha para quem está do teu lado e diga, tem uma bênção muito grande chegando para você. Diga aí, Deus já moveu tudo o que é necessário. Fala, você só precisa estar pronto para tomar posse desse milagre. Quem crê, pega, recebe, porque vai chegar! Vai chegar! Aí ele começou a contar para mim a história. Que ele foi na concessionária com a mulher e com o coração batido e dizer, meu Deus, a mulher vai me bater, Jesus. Como é que eu vou falar isso para essa mulher? E a mulher dele é alagoana, irmão. E o povo lá do Nordeste é bravo, né, irmão? Irmão, essa mulher lá do Nordeste, quando dá para ser brava, é só Jesus para ter misericórdia. Não é brinquedo, não. Viu? Cadê? Tem uma aqui? É, né, irmã? Aleluia, tu sabe que o negócio é arrochado, né, irmão? Quando o sangue sobe, é só Jesus. E o homem Jesus tem misericórdia. Como é que eu vou falar com a alagoana, né, Jesus? O que é que eu vou fazer com essa mulher? Aí ele entrou dentro do carro com ela, olhou para ele e falou assim, amor, eu tenho uma coisa para te falar. Aí ele começou a chorar e disse, vamos ver qual é a pior, a minha ou a tua, porque eu também tenho uma para te falar. Aí ela olhou assim e falou, mas eu tô com medo, amor, de você brigar. E ele, eu também tô com medo de você me bater. Aí ela, nossa, mas é tão sério assim? Ele falou, é muito sério. Aí ele falou para ele, então fala você primeiro. Ela falou, amor, esse é o primeiro carro zero que você está me dando. Mas esse carro não é meu. Aí ele começou a chorar também e disse, eu precisava falar isso para você. Aí ela disse, sério? Aí ele, sério. Mas Jesus te falou para quem tem que dar? Falou. Mas falou para mim também. Falei, pronto, agora que o pau vai quebrar. Vai que eles estão com o fio meio trocado, cada um está pendendo para um lado, né, irmão? Mas as coisas de Deus não trazem confusão, irmão. Tudo que Deus faz é perfeito. A mulher olha para o marido e diz, Deus me disse que esse carro é do pastor Thiago. Aí eu olhei para o irmão, não estava entendendo, eu pensei que era brincadeira. Falei, irmão, não estou entendendo. Ele falou, não, pastor, eu vim aqui trazer a chave do carro para o senhor, dizer para o senhor que o documento já está pago, o seguro já foi feito, o tanque está cheio, e Deus mandou entregar a chave na mão do senhor. Eu dei um Golf velho. Jesus me deu uma Tucson zero automática com banco de couro. Aí o primeiro culto que eu vim foi em Campinas. Falei, agora eu vou lá. E vou mostrar pro povo que eu não sou doido nem sou otário, eu sou crente. Aí cheguei lá na garagem da igreja, entrei pelos fundos que eu desci sobre ele. Que é isso, varão? Falei, isso é milagre. Como assim? Não vai entender? Eu falei, irmão, nem vai entender.
Porque a lei da semeadura só entende quem aprende a semear. Porque quando você planta alguma coisa, Deus nunca te dá o que você deu. Ele te dá muito além daquilo que você proporcionou. A Bíblia vai dizer que nessa situação, por causa da semente de um menino, a Bíblia diz que Jesus começa a repartir o pão e o peixe. Olha para quem está no teu lado e diga: você vai viver melhor se você aprender a repartir. A Bíblia vai dizer que eles começam a repartir o pão, começam a repartir o peixe. E a Bíblia vai dizer que o negócio vai multiplicando e vai passando pão, vai passando peixe, vai comendo pão, vai comendo peixe. A Bíblia vai dizer que comeram quase 15 mil pessoas. E a Bíblia ainda conta que sobraram 12 cestos cheios. Olha para quem está do teu lado e diga: aperta o cinto. Fala que o que Jeová vai fazer é grande. Diga: você vai comer, vai pagar a tua dívida, vai resolver o teu problema. Diga: ainda vai sobrar muita coisa. Vai sobrar muita coisa. Eu estou profetizando, quem quiser pega. Vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar. Os discípulos tinham acabado de ver diversos milagres que Jesus havia feito, mais a multiplicação dos pães. A Bíblia vai dizer que agora Jesus chega para os discípulos e diz: escuta, eu vou demorar aqui ainda. Porque é interessante, irmão, é que quem é chamado por Deus não tem preocupação com hora, não tem preocupação de atender o povo, não tem dificuldade de orar por ninguém, mas tem meia dúzia de tribulação que fica ao nosso redor, principalmente quando está dando carona pra gente, que fica o tempo inteiro: irmão, tem que ir embora, irmão, tem que trabalhar amanhã, irmão, em nome de Jesus, vai dormir então, infeliz, por que tu vai pra vigília? Oxe, se vem na glória de Deus. Aí a Bíblia vai contar que Jesus chega para os discípulos. Jesus já sabia que eles podiam se estressar. Chega para eles assim: vamos fazer o seguinte, vocês vão para o outro lado, entra dentro do barco. A Bíblia vai dizer que Jesus insistiu. Algumas traduções diz que Deus ordenou, Deus obrigou eles a entrar dentro do barco. Aí a Bíblia diz que eles entram dentro do barco, talvez não por vontade própria, quem sabe tinha até alguém meio contrariado dizendo: poxa, eu queria ficar aqui e Jesus está mandando eu entrar para dentro do barco. A Bíblia diz que eles entram mar adentro. Jesus fica lá em terra, se despedindo do povo. Quando acaba de falar com todo mundo, Jesus vai ao monte para orar. Tem gente que não gosta de monte, irmão. Tem pastor que fala mal de monte, que proíbe os irmãos de ir para o monte, que fala mal, diz que não precisa ir, que é loucura, é doideira. Eu cresci no monte e não me arrependo, porque todas as vezes que eu vou, eu recebo algo da parte do Pai. Agora, cada um tem o seu jeito de adorar a Deus. Eu também não sou contra quem não gosta de ir, porque tem gente que não vai no monte, mas ora em casa, ora na igreja, ora na vigília, ora em qualquer lugar. Agora tem gente que não ora em lugar nenhum, ainda quer tomar conta da vida dos outros, fala mal. Olha para quem está do teu lado e diga: se você não faz nada para Deus, cala a boca e me deixa fazer. Amém, irmão? Você vai dar glória para Deus aí? Você está vivo, dá glória para Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi ao monte para orar. E Jesus chega no monte para conversar com o Pai. Porque o interessante, irmãos, é que Jesus, quando viveu na terra como homem, ele viveu as mesmas paixões que nós vivemos. É a Bíblia que diz isso. E Jesus enfrentou dificuldade como nós enfrentamos. Agora, imagine você, que às vezes você tem um pastor que é muito usado por Deus, e você sabe que ele é pecador, comedor de feijão e arroz igual você. Só que você nunca imagina o seu pastor chegando para você e dizendo: irmão, ora para mim porque eu estou com um problema. Na maioria das vezes, a gente leva o problema para o pastor, mas a gente nunca imagina que o pastor tenha problema. Então você imagina a situação de Jesus fazendo tudo o que ele fazia, tendo que chegar para a irmã Rosângela e dizer: irmã Rosângela, ora por mim que tá bravo, ora por mim que o negócio está estreito. Então não tinha jeito, as pessoas não entenderiam. E a Bíblia diz que quando Jesus ia ao monte, Jesus não ia para pular, não ia para sapatear, não ia para rodar, não ia para meter a cabeça na árvore, não ia para botar a cara no formigueiro. Quando Jesus ia ao monte, ele ia para se esvaziar. Ele ia para falar com o Pai o que ele não podia falar com ninguém. Sabe por que tem gente que vai para o monte e vai atribulado? Porque ele já vai cheio de problemas. Chega lá, quer se encher do quê? Aí volta turbado, volta atribulado, outro não dorme, outro está vendo demônio. Irmão, aprenda, só dá para encher o que está. Então se você quer se encher, primeiro você tem que se esvaziar. E o mistério é esse. Às vezes a gente chega, a gente já quer chegar pulando, já quer chegar bradando. Irmão, eu sou pentecostal até o tutano, eu arranco o sapato, eu subo no banco. Os irmãos vão lá na sede ficar doidos com a gente, mas eu dou lugar mesmo. Ai, irmão, que a igreja sede não tem essa coisa, não tem na tua, na minha
Eu sou canela de fogo, sou pentecostal até o tucano. Só que a gente tem que saber que tem hora para tudo. Então tem hora que não é pra gente pular, não é pra gente jogar. Tem hora que a gente tem que chorar mesmo, botar a cara no pó, deitar no chão, dizer: Jesus, eu tô aqui, não presto, tô valendo nada, mas eu vim aqui me esvaziar de mim para se encher de ti. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele sobe ao monte para orar, e lá de cima do monte, Jesus avista os discípulos no meio do mar. Eu não sei aqui quem um dia já precisou ir para algum lugar onde você precisou remar num barco ou numa canoa. Eu já tive essa infelicidade, não desejo para ninguém. Eu fui fazer um trabalho no Acre uma vez numa tribo indígena e fui tudo serelepe, irmão. Ah, meu Deus, vamos para a tribo, glória a Deus, falar de Jesus. Chega lá, vou rodar de tucuzinho, vou pegar o chucoalho, vou chacoalhar. Aí fui de avião até Rio Branco. Cheguei em Rio Branco, tinha um Fusquinha me esperando. Falei: irmão, pelo menos um Fusquinha tem, a pé a gente não anda. Aí eu tô vendo meu irmão andando e não para. Falei: Jesus, mas que diabo de lugar que é esse que não chega nunca? E a gente entrando no meio do mato, entrando no meio do mato. Aí eu olhei pra trás, o irmão com um galão de gasolina. Falei: irmão, o que é isso? Já pensei que ele ia tacar fogo em mim, porque esse maníaco por aí querendo matar os vasos. Falei: onde vai tacar fogo em mim agora? Olhei pra trás, um galão de gasolina. Falei: irmão, o que é isso? Ele falou: calma, pastor, é porque onde a gente vai não tem posto. E pra gente não correr o risco de ficar sem gasolina, eu já trago. Falei: meu Deus, onde ele vai não tem posto. E eu pensei que a prova maior era essa. Daqui a pouco o homem para de frente pro rio. Eu olho para um lado, olho para o outro. Falei: Jesus, cadê as ocas? Cadê as maloquinhas dos índios, Jesus? Eu estava imaginando um negocinho assim de palha. Falei: Jesus, cadê? Aí o irmão olhou para mim e falou: agora a gente vai continuar a viagem. Falei: como assim, irmão? Aí ele me mostrou um barquinho, irmão, que só cabia quase eu dentro dele. Falou para mim assim: olha, agora o senhor vai precisar se esforçar um pouquinho. Falei: como assim, irmão? Eu vou sentar numa ponta e o senhor senta na outra. E eu com medo, irmão, falei: Jesus, esse homem magro desse jeito, eu com esse corpo todo, eu vou sentar na ponta dessa canoa, vai ser um naufrágio terrível. Falei: Jesus, me cobre do teu sangue. Falei: meu Deus, e agora? O que é que eu faço? E eu falei pra ele assim, falei: irmão, não tem jeito o senhor arrumar mais uma pessoa com a gente, porque eu sento no meio e um senta numa ponta, outro na outra. Ele falou: pastor, mas quem que a gente vai arrumar? E eu comecei a chorar, irmão. Falei: não, Jesus, não acredito. Eu já imaginei, porque eu não sei nadar. Falei: meu Deus, eu no meio desse rio, eu já imaginei tudo. A canoa virando, eu morrendo afogado, meu corpo boiando. Eu saí na reportagem do jornal, falei: vou sair na Globo. Missionário vai fazer a obra e morrer afogado. Falei: agora que eu vou ficar famoso. Porque Deus de vez em quando fala: vou te levar pra mídia, vou te levar no centro. Eu falei: pronto, eu vou, mas vou. E aí, irmão, orando, chorando. Aí apareceu uma indiazinha. Aí ele: ai, pastor, Deus gosta muito do senhor. Falei: por quê? Porque aquela irmã também vai precisar atravessar pro outro lado. Falei: então tá bom. Aí entrei eu no meio, com uma mala desse tamanho. Botei a mala em cima do meu colo, a irmã numa ponta, ele na outra, nós no meio, remando. Remando. E eu: Jesus, apodendo o teu sangue. Quando foi daqui a pouco, o irmão começou a olhar. Irmão, eu imagino que Pedro sentiu. Todo mundo fala mal de Pedro, né? Que Pedro foi frouxo, que Pedro foi oprimido. Foi nada, irmão. Pedro foi o único que teve coragem de falar: manda eu ter contigo, e andou. Foi o único que saiu da zona de conforto. Irmão, eu tentei imaginar naquele momento que Pedro sentiu. Porque quando eu olhava para a canoa, que o negócio balançava assim, as águas assim, ó, puf, ia caindo, de pouquinho em pouquinho. E eu: irmão, apodendo o sangue, a água vai entrando. Ele: irmão, não olha para o lado, vai remando. E eu: Jesus, apodendo o teu sangue, meu Deus, vai remando, vai remando, vai remando. E eu fechei o olho, irmão. Eu remei tanto com o olho fechado que quando eu cheguei do outro lado, eu nem acreditei que eu tinha chegado. Aí quando ele falou: chegamos! Eu abri o olho, olhei para um lado, para o outro. Aí aquele monte de índio esperando a gente. Falei: bom, pelo menos chegar eu cheguei. Se eu volto, eu não sei, mas eu cheguei. Irmão, remar é um negócio terrível. No começo parece ser fácil, mas quando você rema por algumas horas, irmão, dá uma dor no braço. E é aquela dor cansada, aquele negócio que parece que você não tem mais força. Você quer empurrar e parece que o braço não vai. A Bíblia diz que os discípulos haviam saído no entardecer. Já era de madrugada e os discípulos ainda estavam no meio do mar remando. Olha para quem está do teu lado e diga: a maior raiva do diabo, diga, é quando ele olha para você, sabe que você está no meio do mar, diga, sabe que você está cansado,
Sabe que você está abatido? Diga, mas ele é obrigado a admitir que você está cansado, está abatido, mas ainda está remando, ainda está remando, ainda está remando, está cansado, mas ainda está dando glória, está cansado, mas ainda veio para a vigília, está cansado, mas ainda está adorando a Deus. Isso mata o diabo do coração, irmão. Que a vontade dele é nos cansar para a gente parar, mas ele é obrigado a nos ver cansado, porém remando. Diga para quem está ao teu lado, eu até estou cansado. Fala, mas eu estou remando. O casamento está acabando, mas eu estou remando. O filho está rebelde, mas eu estou remando. A empresa está falindo, mas eu estou remando. O dinheiro acabou, mas eu estou remando. A porta está fechada, mas eu estou remando. E a Bíblia vai dizer, primeiro eles já estavam indo contra a maré. E para completar, a Bíblia diz que havia um vento muito forte soprando, e esse vento ainda era contrário. Imagina o que é que você tem que remar contra a maré, ainda quando o vento é contrário. Tem momentos na nossa vida que a gente não entende, que parece que quanto mais a gente busca Deus, pior as coisas ficam. Quanto mais a gente ora, mais estreito o negócio é. Parece que quanto mais você busca, mais o cão se levanta. Aí tem dia que você olha para um lado, olha para o outro e meu Deus, e agora? E agora você vai continuar remando. A Bíblia vai dizer que Jesus olha a situação dos discípulos. E a Bíblia vai contar que eles já estavam fartos, eles já estavam cansados de remar. Diga para quem está do teu lado, Deus conhece o teu cansaço. Fala para essa pessoa, mas fica tranquilo, porque tem socorro de Deus para você nessa madrugada. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o horário em que Jesus se apresenta nos discípulos foi um horário entre 3 horas e 6 horas da manhã, que é a quarta vigília da noite. Agora é 4 horas e 5 minutos. Eu não sei se você tem fé para crer no que eu vou lhe dizer, mas eu quero dizer para você que está na prova, mas está dentro do barco, para você que está na luta, mas não desistiu de Jesus, para você que está passando na moenda, mas ainda está crendo no milagre, eu quero dizer para você que ainda essa madrugada ele vem andando sobre as águas. Aleluia, meu Deus. A Bíblia diz que Jesus vem em socorro dos discípulos e ele vem andando sobre as águas. A lenda dizia que todo pescador que estivesse em meio ao alto mar e visse um fantasma, era sinal de que aquele barco iria afundar. Imagina você cansado. Tem dia, irmão, que o cansaço é tão grande que se você não quiser, você chama Jesus de Genésio. Porque o cansaço é grande. Parece que a mente já não funciona. Agora vocês imaginam os discípulos naquela luta, naquela batalha, naquele cansaço. De repente eles olham no meio do mar e vê alguém andando sobre as águas. Irmão, a Bíblia vai dizer que os discípulos se desesperaram, começaram a gritar, começaram a berrar, e no meio daquele tumulto todo, a Bíblia vai dizer que Jesus se aproxima e diz para eles: acalmai-vos, não tenha medo, porque sou eu. Eu quero dizer para você que o que você vai ver nessa madrugada não vai ser miragem não, vai ser visão de Deus. Quando eu disse para você que ele vem andando sobre as águas, eu não estou brincando. Eu não sei o que é que tem que ser mudado na tua vida, mas eu vim aqui para te dizer que nesta madrugada algo novo vai acontecer. Meu Deus, aleluia. E a palavra de Deus vai nos dizer que os discípulos agora começam a gritar. E quando eles gritam, Jesus manda eles se aquietar. Entra dentro do barco. E a Bíblia diz que imediatamente o vento se acalmou. Diga para essa pessoa que está do seu lado nesta noite: Deus te trouxe aqui para dizer que você tem que ser crente, tem que mudar de vida, tem que tomar vergonha na cara. Diga, mas Jesus só está falando isso porque se você for do jeito que Ele quer, Ele vai entrar no teu barco nessa noite. Ele vai entrar na tua casa, Ele vai entrar na vida do teu marido, vai entrar na vida do teu filho, Ele vai operar um milagre.
Jesus entra no barco, o vento se aquieta. Talvez tudo que você precise nessa madrugada é de uma visita de Jesus. Talvez tudo que você precise hoje é que Ele venha andando sobre as águas e lhe surpreenda. E eu só vim aqui para dizer para você uma mensagem simples e clara. Nessa madrugada, Deus já começou, não vai começar não, já começou a mudar a história da tua vida. Se você crê, dá um glória para Jesus. Qual que é seu nome, irmã? Isso. Wagner. Desde que eu cheguei, irmão Wagner, vou usar mais isso aqui não, que eu preciso mais disso não. Isso é meia doida, né? Não é assim mesmo, esquenta não. A tendência é piorar. E eu ainda tô com óculos emprestados porque o cachorro comeu o meu. Vou falar, pensa numa prova. Irmão, quando a gente entra no vale, entra com força mesmo. Satanás, o cachorro comeu meu óculos. Falei, Jesus, agora quando eu vou usar olho? Aí eu arranjei outro caolho, peguei dele, falei, fica aqui cego, aí eu tenho que enxergar que eu vou fazer a obra. Mas quando você usa um óculos que não é seu, irmão, de um grau que não é seu, é pior ainda, né? Você vê o negócio e eu vim vendo um monte de pista, falei, Jesus, me diga, Senhor! Eita! Wagner, Deus dizia pra mim assim, Tiago, diga pra ela que nessa madrugada eu tô dando calma pra ela. Amém. E eu dizia, Senhor, por que calma? E o Senhor me dizia, porque a batalha dela poucos conhecem. E tem horas que ela se vê tão atacada com alguns problemas, que ela quer ser mais calma do que ela é, mas ela não consegue, porque de alguma forma ela precisa extravasar o que ela está sentindo. Mas o Deus que é poderoso e não perde batalha, está dizendo para mim que enquanto você está aqui, Ele está entrando no barco da tua casa para mudar uma história e para mudar uma lábia, para mudar uma situação. Eu vejo a irmã no meio de uma guerra e essa guerra já tem algum tempo, e tem dia que tu diz, Deus, será que eu vou morrer e não vou ver esse milagre acontecer? Deus manda dizer pra você que pau que nasce torto não morre mais torto. Porque o povo tem mais dizer, nasce torto, morre torto. Mentira, o carpinteiro de Nazaré vai endireitar esse negócio. Deus dizer assim, que vai acontecer na sua vida um rebuliço muito grande. Esse rebuliço vai acontecer para cumprir uma promessa que Deus já tem feito para irmão há muito tempo. E tem dias que a tua fé está abalada, porque o vento sopra com muita força. Mas Deus manda eu te dizer, eu vou mudar a situação, vou mudar a história, para que tu venha ver o meu nome glorificado. E aí sim, tu vai ter a calma que tu precisa. Às vezes tu fica nervosa com filho, nervosa com o negócio, aí quer dar um cascudo de um, xinga o outro, grita com o outro, e eu quebro a pau que só Jesus. Aí depois você fala, meu Deus, eu não podia ter feito isso, né? Tem dia que a gente tá, como diz os paraibanos, com a molesta dos cachorros, né, irmão? Tem dia que a gente tá com um negócio que é só Jesus. Mas o Senhor tá mandando eu te dizer, eu vou mudar essa história e tu vai ver o meu nome glorificado na tua vida. A tua casa não vai ser destruída. Você não vai ter que no final da tua vida pegar as tuas malas e ir embora para lugar nenhum. Porque quem vai sair do teu caminho é esse demônio que está lutando há muitos anos. Mas pode eu te dizer que nessa madrugada ele perdeu a batalha e a vitória é tua. Jesus está aqui nesse lugar. E sabe o que eu acho lindo de Jesus? É que o nosso corpo se cansa, mas o nosso espírito é revigorado por Deus. Às vezes a gente está só a capa da gaita, né? Está só Jesus para ser misericórdia. Mas graças a Deus que o nosso espírito não se cansa. E Deus vai nos dando vitória, vai nos ajudando a fazer a obra dele. Qual é seu nome, irmão? Cabral. Abra a mão aí, Cabral. Que eu tenho um decreto de Deus para te entregar nessa noite. O Senhor te trouxe aqui hoje. E te trouxe porque você precisa de um grande milagre. O diabo não queria que você chegasse aqui. E a batalha foi travada porque os seus dias têm sido dias cansativos e muito estressantes. Você está remando para tentar salvar algo que muita gente está achando que já está afundado e não tem jeito. Mas o interessante é que quando eu olho para o Senhor, e eu disse para o Senhor levantar a sua mão, o Senhor acredita se o Senhor quiser. Se não quiser acreditar, o problema é teu. Mas eu vou falar do que eu estou vendo. Eu estou vendo um varão. Que segurando na tua mão. E o Senhor disse para mim assim, diga para o meu filho que ele não precisa se preocupar porque o barco não vai afundar. O negócio estreitou demais. Você tem vivido dias que parece que a tua cabeça vai explodir. Nem tudo você fala com a tua esposa porque às vezes você tem medo de deixar ela mais preocupada do que ela já está. Mas tem dia que você chora sozinho e tu diz, Deus, por que eu estou nesse vale? Por que eu estou passando por essa situação? Mas o Senhor está mandando eu lhe dizer que esse varão que desceu na
favelado que anda descalço, dá pra esse negócio ficar apertando o pé da gente, né, irmão? E o povo às vezes fica escandalizado, né? Esse dia foi uma madame lá na igreja, uma perua. E a mulher chegou lá no culto de quinta-feira de manhã. O povo vê a gente falando na rádio, né, irmão? Pensa que a gente é tudo poderoso, né? Todo mundo chique. Aí a mulher foi, irmão, com o lenço enrolado no pescoço, cabelo cheio de laque desse tamanho. Aí quando ela chegou, olhou pra mim, eu com cara de pobre, Eduardo Preto. Aí olhou pra mim, o Eduardo, de cima a baixo, falou: não, que eu vim conhecer os irmãos que falam na rádio. Aí o Eduardo, com aquela voz dele: prazer, irmão. Aí ela: o senhor vai dizer que é o senhor. Aí ele: isso mesmo, preto e a cores. Aí ela olhou pra minha cara. E sabe aquele dia que você não levanta muito afim de nada? Eu com os cabelos meio assim pro alto, uns vai meio torto. Olhei pra cara da mulher, vai falar que esse aqui é o pastor Tiago. Olhei pra cara dela, irmão, doido pra xingar ela. Falei: Jesus, se eu fosse essa mulher ia me pagar agora. Hoje não, irmã, paz. E ela: nossa, eu tinha outra visão de vocês. Aí foi lá e sentou, bem assim, sentou. Falei: Jesus, tu vai ter que me dar um jeito nessa mulher. Nem que eu passe esse culto inteiro orando, irmão. Quando Jesus me deu a planta, eu vi um diabo sentado no ombro dela. Falei: ah, tu me paga agora. Era assim lá, com cabelo de Cassandra. Cheguei lá, falei: agora, meti a mão no cabelo dela, irmão, os cabelos, que clamei o sangue de Jesus. O capeta voou, o cabelo balançou, desce o bolão. Aí ela levantou toda a trouxa. Falei: agora a senhora vai lá no espelho e se arruma. A senhora é horrorosa. Vocês acreditam que essa salvadeira todo o povo da ama, gente? É verdade, irmão. Não é todo mundo não, mas tem gente que ama de verdade. Tem gente que mata a gente, mas tem gente que compra qualquer barulho pra defender. É aí, irmão, porque a gente não tem que agradar ninguém, tem que agradar a Deus mesmo. E Deus sabe o que está fazendo. Minha amada, você que me emprestou sua toalhinha linda, abra sua mão, meu amor. Deixa eu dizer uma coisa para a senhora. O tempo pode passar. Algumas coisas às vezes parece que os olhos vão se fechar e a gente não vai ver acontecer. Mas o Senhor disse assim: diga para ela que eu sou fiel em tudo que eu prometi a ela, e eu vou fazer cumprir. Diga para ela que eu sei do cansaço dela. Eu sei quantas vezes ela chora e diz: Senhor, mas já faz tanto tempo e eu não estou vendo nada. Mas Deus manda eu dizer que nenhum dos teus se perderão. Enquanto a senhora está aqui, eu vejo remíndria, canábia, de Kelemúria, Fai. Eu vejo um varão que desceu para dar um grande livramento a alguém por tua causa. E essa pessoa já foi livre de muitas situações por causa da tua oração. Já era para ter saído um caixão, releva a sébia, de dentro da tua casa, e Deus não deixou. E você sabe que Deus tem livrado. E o Senhor disse para mim assim: ó, diga para ela que nessa madrugada eu estou marcando a vida de alguém. E ela não vai mais chorar como ela tem chorado, porque o que era vergonha vai se tornar honra. A situação que o diabo fez para tentar envergonhar a senhora, porque a senhora é mulher de Deus, a senhora é mulher de oração. Deus manda eu dizer para a senhora que quem não acreditava no teu milagre vai ter que ver o que Jesus fez. Porque a partir da lemíndria, da meu Deus, aleluia, da cobiantura maia, Deus disse para mim assim: fala com ela, porque tem alguém que precisa ouvir o que você está falando, que leva a sério. Alguém que já fez ela chorar muito, relegue, ofá. Alguém que já fez ela derramar muitas lágrimas, passar muita madrugada em clara. Mas diga para ela que essa história acabou. Aleluia. Deus está mandando eu dizer para a senhora: descansa o teu coração, porque Deus vai te dar tanta alegria através de alguém que já te deu tanta tristeza, que as pessoas não vão nem acreditar. Aleluia. Alava saia. Quantas vezes Deus cortou o laço do camburão? Eleva a sério. Chega da calda. Aleluia. Vou falar que eu vim aqui para ser profeta, irmão. Deus já vem corpo com óculos do sol, parece um mundo espiritual. Aleluia. Deus cortou o laço da penitenciária. Da senhora ter que ficar lá naquela fila, sendo humilhada. Aleluia. E Jesus disse pra mim: diga pra ela que ela não vai mais viver isso na vida dela. Porque eu sou Deus que muda a história. Aleluia.
Levanta aí a senhora e dá um abraço nesse negão que está atrás da senhora. Aleluia. Mas eu sou um doido de Jesus. E eu não brinco com coisa de Deus, não. Coisa de Deus é séria. Tem muita gente por aí brincando com as coisas de Deus. Não brinco não. É verdade. Brinco não, porque a espada de Deus, quando ela passa, passa com força. Mas o nosso Deus ainda liberta na terra. Olha pra quem vai do teu lado e diga: Deus ainda está trabalhando aqui. Aleluia. Coisa forte, meu Pai. Aleluia. Jesus está aqui. Aleluia. Jesus está aqui. Eita, Pai, de olhar de fogo. Aleluia. Deus está na casa. Aleluia. Alessia Doramaia, Xéria. Você lá do Nordeste, do sangue quente, levanta. Canasce, Camaia. Da balma do que nasce a prévia. Da radiofai. Entre os mendequioste que a farga te lefure que as tubiliquiasse. Aleluia. Tu és uma mulher muito guerreira, mas muito sofrida. As batalhas da tua vida poucos conhecem. E o diabo sempre teve muita raiva de você. Sempre quis manchar a tua vida. E ainda quando você era criança, Deus te deu muitos livramentos. Porque Satanás tentou usar pessoas para cruzar no teu caminho e marcar a tua vida de uma forma muito desagradável. Ela é fácil. E o Senhor disse para mim assim: diga para ela que eu sou perdão. E que quando a minha mão entra, a minha mão restaura. E eu estou sarando algo hoje dentro dela. Mas quando Deus me fala que está sarando algo, eu vejo uma ferida que ela tem uma casca muito grossa e ela ainda está cheia de poeira. E eu disse: Deus, o que é isso? Deus disse: é algo que já faz muito tempo. Mas eu estou colocando a minha mão para que ela seja liberta desse sentimento que muitas vezes tem roubado a paz dela. Deus está mandando ele dizer que ele está trabalhando na tua natureza, porque o diabo não vai roubar a tua felicidade de novo e nem vai destruir a tua casa. Na que a cega, eu vejo um vento muito forte soprando, e esse vento tem abalado as tuas estruturas. Tem hora que dá vontade de sair pelo mundo sem direção, sem nem dizer pra calabara, candaraia, alabiaçá. Ai, eu vou dizer, relíndia, minha ceia. Tem dias que a tua vontade já foi de sair assim, ó, sem rumo, sem direção, sem dizer pra ninguém pra onde vai. E a vontade foi de sumir, mas o Senhor derrama em dupla fé. A do que as tagas de calaçabe ou faia. O Senhor disse pra mim assim, ó: diga para ela que o que ela não faz, eu faço. Diga pra ela que o que ela não muda, eu mudo. Diga pra ela não pular fora do barco. Olha, se Deus não tivesse dado algumas pessoinhas para te segurar, você já tinha feito uma loucura há muito tempo. É fácil. Porque tem gente que você olha para o Senhor e diz: meu Deus, será que eu nasci só para sofrer? Mas o Senhor está mandando eu te dizer: descansa, porque a partir de hoje algo novo acontece. Como Deus vai fazer, minha filha, não me interessa. Mas Ele está mandando eu dizer para você: se prepara, porque um tempo novo se inicia hoje na tua vida, e tu vai cantar e vai saber que o Senhor está. Aleluia, aleluia. Qual é seu nome, irmã? Elga. Elga. Nome diferente, né, irmã? Elga. Coisa chique, né? Irmã Elga. Eu vejo a senhora sentada numa mesa. E eu vejo muitos papéis em cima dessa mesa. E eu vejo a senhora mexendo com muitos documentos. Mas eu vejo uma batalha muito grande. E coisas muito grandes que a senhora precisa resolver, que quando resolvido, vai ser vitória muito grande. Mas parece que quanto mais a senhora mexe com esses papéis e quanto mais a senhora batalha, mais estreito o negócio fica. E tem dias que a senhora se cansa e diz: meu Deus, será que é para mim entrar nisso mesmo? Será que eu tenho que morrer fazendo isso? Mas Deus está mandando eu dizer para você: mulher, eu vou te honrar porque eu sou o dono da justiça.
Eu vejo uma balança na tua frente. E o Senhor disse assim: eu sou o do que merefaia. Eu sou o advogado dos advogados. Eu sou o médico dos médicos e juízes dos juízes. O Senhor disse assim: diga para ela não se preocupar, porque eu estou colocando a minha mão hoje, e eu não vou deixar que nada seja roubado e arrancado da mão dela. Deus está dizendo que o que é teu por direito vai chegar na tua mão, por mais que o diabo não queira. Deus me diz que Ele está botando a mão dele por debaixo das tuas, no meio desses papel, no meio desses documentos, e o Senhor manda dizer: se prepara para dar um culto em ação de graça, ou seja, um culto de agradecimento, porque Deus vai lhe fazer uma surpresa muito grande, e algo que o Satanás tem amarrado há muito tempo vai ser liberado e tu vai tomar posse, e muita coisa vai se resolver, uma atrás da outra, e você vai ver a mão do Senhor pelejando a teu favor, e Deus entrando com providência para lhe dar vitória. Jesus está aqui, quem pode dar glória para Ele? Meu Deus, aleluia. Esse irmão aqui de blusa roxa, tipo Mar Feliciana, assim, essas camisas bonitas, com essas, botou a blusa, negócio é fácil. Meu filho, eu tô olhando pra você com essa cara bonita de crente. Canasse ou menegácia. Deve ou faragaia. Mas a tua história não foi sempre assim, não. O diabo quis manchar a tua vida e quis acabar contigo, e Deus não deixou, porque Ele tinha um projeto para a tua vida. Para Deus te guardar, Deus limpou o teu caminho de muita coisa. Deus arrancou muita pedra do teu caminho, e essas pedras eram laços do diabo para te afundar num mundo que não era para você. Mas o Senhor está mandando eu dizer para você que a obra que Ele tem na tua vida é muito grande, e Ele vai te levantar porque Ele conhece o teu coração. E o Senhor manda eu lhe falar: homem, se prepara, porque eu vou te usar no meu reino, eu vou te usar na minha obra. E aonde decalabacebe o diabo tentou te destruir, você vai voltar na hora certa, mas vai voltar com a unção de Deus para resgatar vidas, e através do teu próprio testemunho de vida, pessoas vão entender o projeto de Deus. Deus está dizendo para mim, Relefacebe Adaia, que Ele é o Senhor que te chamou, te separou e te escolheu. Ele só quer que você fique firme, porque de uma forma muito rápida Deus vai agir na tua vida, e você vai tomar posse de algo sobrenatural muito grande da parte de Deus, e você vai saber que o Senhor está pelejando pela tua vida. Amém, meu filho? Recebe essa palavra de Deus em nome de Jesus. Amados, fiquem de pé, porque eu já falei demais. Daqui a pouco tem reunião para nós. Tu não dorme não, negão. Fica aí sassaricando a noite toda. De manhã o chefe tá de olho lá, ó, querendo saber onde é que tá os vasos. Mas se o irmão dormir demais, eu não vou ser X9 não, porque X9 lá no Rio morre cedo. X9 na favela morre cedo e feio. Se o irmão quiser dormir, durma. Eu que não posso ter essa graça, né, irmão? Porque eu com esse corpo todo, como que eu me escondo? Gente magrinha assim é mole, né, irmão? Fala que tá lá no meio, numa greta, todo mundo só fala: eu com esse corpo todo, irmão. Não tem jeito não, tem que estar lá. Mas eu quero louvar a Deus por estar aqui nessa madrugada. E eu quero dizer a você que adentrou hoje pelas portas deste lugar, que você não saiu da sua casa em vão. Deus só lhe trouxe aqui porque Ele tem um grande milagre para fazer na sua vida.